Well, that's it. We smother him out. We drive him away. From the poorest of us to the richest of us, from the least to the greatest, we keep God out of our lives because of our own selves. Ali é isso, nós o abafamos, nós o afugentamos com do mais pobre de nós ao mais rico de nós, do menor ao maior, nós mantemos Deus fora da nossa vida por causa de nós mesmos. I've often said the greatest enemy I got is William Branham. He's the one that gets in God's way. Muitas vezes eu já disse, o maior inimigo que tenho é William Branham, ele é o que fica no caminho de Deus. He's the one that gets lazy. He's the one that gets to a place sometimes where he thinks he can do something about it. And when he does, that shoves God right out of the picture. Ele é o que fica preguiçoso. Ele é aquele que chega ao ponto, às vezes, de pensar que pode fazer algo. E quando faz, isso empurra Deus bem para fora do quadro. But when I can get rid of that guy, when I can get to a place that he's out of the way, then God can come over and do things that William Branham knows nothing about. Mas quando posso me livrar desse sujeito, quando posso chegar ao ponto de ele estar fora do caminho, então Deus pode vir e fazer coisas das quais William Branham nada sabe. That's when God can use you. That's when he can use any of you. É aí quando Deus pode usá-lo, é aí quando ele pode usar qualquer um de vocês. He can use anybody when we get out of the way. But as long as we got ourselves in the way, then we cannot. Ele pode usar qualquer um quando saímos do caminho, mas enquanto nos colocamos no caminho, então não podemos. Que a graça e o amor, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer de cada um de nós neste dia vencedores sobre nós mesmos. Nós possamos vencer a nossa negligência para sermos diligentes nas coisas celestiais. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança da promessa. A imutabilidade de Deus e o comportamento de Deus, desde o princípio, Ele a mantém até hoje, porque Ele não muda. O mesmo modo que Ele operou no passado, ali no Antigo Testamento, com os seus escolhidos, Ele também faz isto ainda hoje. Nós encontramos que no livro do Gênesis, que é o livro princípio, o primeiro livro da Bíblia, Deus chamou Abrão para ser seu amigo. E Abrão saiu da casa de sua parentela para caminhar com Deus.
E vejam bem, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, nós encontramos Josafá, o rei de Judá, em uma batalha contra os filhos de Amon, os filhos de Moabe, quer dizer, os moabitas e os amonitas. E Josafá, então, entrou na presença de Deus para pedir força. Na sua oração, nos seus agradecimentos. E no verso 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Então não era somente Deus que era amigo de Abraão, mas Abraão também era amigo de Deus. Há uma reciprocidade nisto. A Bíblia nos diz em São João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pronto, Deus amou o mundo. Com isso você vai compreender que todas as pessoas são amadas por Deus. E Deus não quer que nenhuma pessoa se perca. Mas eles não correspondem ao amor de Deus. Eles acham o jugo de Jesus pesado. Mas a palavra nos diz: a semente de Abraão, teu amigo para sempre. E quando o Senhor Jesus, olha o paralelo, agora vamos ao Novo Testamento. Nós estamos em Crônicas, agora nós vamos em João 15, 14. São João, capítulo 15, no verso 14. Vamos fazer um paralelo entre Abraão, que era amigo de Deus, e aquele povo que estava vivendo nos dias de Jesus. Eles estavam com as suas tradições e se dizendo filhos de Abraão. Que quando eles discutiam com Jesus, eles diziam que eles eram filhos de Abraão. Mas eles não amavam. E Abraão amava o Senhor. E Abraão cumpria os mandamentos do Senhor. E Abraão vivia pelo Senhor. Mas eles ainda se consideravam filhos de Abraão. Mas eles não eram amigos da real e verdadeira semente de Abraão. Vocês sabem de quem estou falando. Jesus. Jesus é a verdadeira semente, é a raiz, é a descendência perfeita. E ele estava ali, diante daquele povo que se diziam filhos de Abraão. Mas eles não obedeciam os mandamentos. Eles não obedeciam. Agora Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus, que privilégio maravilhoso ser chamado amigo de Deus.
Tiago, capítulo 2, verso 23. São Tiago nos escreve assim: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tem que haver um aperfeiçoamento. Agora nós vamos praticar obras malignas e estamos dizendo que estamos aperfeiçoando na fé de Abraão. Somos descendentes de Abraão. Jesus chamou eles não de filhos de Abraão, mas chamou eles de filhos ilegítimos. Agora, a fé deve ser aperfeiçoada. A fé de Abraão foi aperfeiçoada. Ele chegou à perfeição. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Abraão foi chamado. E quando nós nos tornamos amigos de Deus? Quando nós nos tornamos amigos de Jesus, a real, verdadeira semente de Abraão. Vamos lá em São João 15, verso 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Oh, meus irmãos, aí está. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Porque Abraão, Deus dizia a Abraão: sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Lá vai Abraão. Levanta-te daqui e vai ali. Vai Abraão. Vai Abraão, põe-te a caminhar. Vai Abraão, Deus mostra um bom lugar. Agora, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe, olha bem, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. É revelado ao amigo. O amigo de Deus conhece os segredos de Deus. Você conhece os segredos de Deus? Você tem sido alcançado por esta luz, por esta revelação? Vejamos o que Deus disse a respeito de Abraão. Gênesis 18, verso 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Então os homens conjecturam a respeito do fim do mundo. Mas você sabe, todos os cumprimentos das Escrituras têm chegado até você. Jesus disse: eu já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe o que faz o seu senhor. E o amigo de Jesus sabe o que está acontecendo. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então vejam se você está na real bênção de Abraão.
E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Porque Deus já sabia o caminho do Senhor. Abraão tem os seus filhos no caminho do Senhor. Se você não está no caminho do Senhor, como você pode dizer, como aqueles fariseus diziam, nós temos por pai Abraão? Eles também pensavam que Abraão era pai deles, quando eles estavam discutindo com Jesus. Mas os frutos, como disse São Tiago, que nós acabamos de ler, os frutos revelaram aquilo que Abraão era. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então a obra daqueles fariseus, a ira que eles demonstraram acerca da real e verdadeira semente de Abraão, não deixou nenhuma dúvida de que eles realmente não eram filhos de Abraão. E a semente de Abraão tem prazer na obediência, tem prazer em praticar as obras de Deus, tem prazer em agradar a Deus. E Deus não ocultou a Abraão o que iria fazer. Ló, sim, não sabia de nada, mas Abraão estava sabendo de tudo, porque Abraão certamente viria a ser uma grande e poderosa nação, e nele seriam benditas todas as nações da terra. Meus preciosos e amados irmãos, ser amigo de Deus, e Deus ser nosso amigo, que privilégio! Quão bem-aventurado é um homem, é uma mulher que pode encontrar verdadeiro amigo, verdadeira amiga. A amizade tem sido extinta da terra. Se entre os homens tem sido extinta a amizade, e entre o homem e Deus, o verdadeiro amigo, filho de Abraão, ele tem prazer no caminho do Senhor, para obrar com justiça e juízo. Então a bênção que o Senhor prometeu a Abraão e a sua descendência, certamente para o Senhor vir, ela vem sobre Abraão, acerca dele, acerca da sua semente. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Ame o seu amigo terreno e ame o seu amigo celestial. Dê valor à amizade de Deus contigo, porque Deus valoriza a amizade dele para com você. Em nome de Jesus Cristo, abençoados sejam os vossos corações. Amém.